meus cumprimentos, o meu boa noite, a certeza de continuidade dessa série de palestras sobre personalidades da doutrina espírita no Brasil e no mundo, em vários países, em vários lugares, inclusive em nossa região norte mineira. É muito importante porque é da vida das pessoas, do trabalho, da atuação, do esforço, da competência e do desempenho é que podemos avaliar a grande soma de trabalho realmente realizada nas últimas décadas, não só para a aprendizagem do Evangelho, como também dos fenômenos mediúnicos, sobre a reencarnação, sobre a interpretação de textos, sobre o segmento de toda tarefa realmente útil, socialmente, e ao mesmo tempo a filosofia, a ciência e a religião. Então são personalidades marcantes, por mais simples que sejam, a soma de trabalho é que marca a sua trajetória de vida e o benefício prestado realmente ao pensamento humano. Hoje nós vamos falar sobre Leopoldo Machado, figura bem conhecida, principalmente aqui em Minas Gerais. Leopoldo Machado de Souza Barbosa, que nasceu em 30 de setembro de 1891, Arraial de Cepa Forte, Ladeira, estado da Bahia. Quer dizer, nosso vizinho, digamos, de estado. Leopoldo Machado foi jornalista, escritor, polemista, num tempo ainda que a polêmica era natural, professor, poeta, compositor, orador, pessoa que conquistou o respeito até mesmo dos adversários da doutrina espírita. Quer dizer, um polemista que respeitava o seu adversário. E era tão brilhante que até esses que eram contra sabiam então da capacidade e do mérito dele. Líder baiano, foi um dos grandes incentivadores das mocidades espíritas no Brasil, sendo uma das figuras mais importantes do espiritismo brasileiro. Leopoldo Machado tem pouca escolaridade. Frequentou apenas a escola primária, por pouco tempo, não é curso primário também completo, e educando-se mais pelo esforço e pela vontade de aprender. Um homem de muitas leituras, que busca as informações. A vida de Leopoldo chega muito cedo ao espiritismo. Ele conheceu a doutrina em 1915, através do grande espírita José Petitinga. E ele, aos companheiros espíritas, ele alertava sempre para a necessidade de estudo das obras básicas da doutrina, os livros de Allan Kardec. Ele dizia: o que deve preocupar é a falta de base doutrinária de muitos confrades que deixam de estudar as obras da codificação. Às vezes até a pessoa lê muito romances espíritas, muita notícia espírita, mas desconhece a base da doutrina, que é o Pentateuco de Kardec, os 5 livros iniciais da doutrina espírita. Pessoa muito importante na vida dele foi Marília. Ele casou-se com Marília de Almeida Barbosa em 1927. Ela exerceu grande influência na vida de Leopoldo Machado. Agora chegou a hora da cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. 1929, quando ele se mudou para lá. E já em 1930, ele inaugura o Colégio Leopoldo. Quer dizer, já em trabalho educacional. Aí ele funda o Centro Espírita Esperança, Fé
esperança e caridade. Ele e Marília fundaram também o albergue noturno Allan Kardec, criaram o Lar de Jesus, aí já em 1942, instituição para crianças carentes. Edificou o albergue noturno, posteriormente chamado Lar de Jesus, aí já destinado a meninas órfãs e abandonadas, além de montar a escola de alfabetização João Batista. Trabalho enorme, quando ele passa a trabalhar em termos nacionais. Então, o Distrito Federal é o Rio de Janeiro, que é a capital da República. Leopoldo Machado criou o Conselho Consultivo das Mocidades Espíritas, com sede na antiga Liga Espírita do Distrito Federal. Homem das Mocidades Espíritas. Promoveu ainda o primeiro Congresso de Mocidades e Juventudes Espíritas do Brasil. Aconteceu no Rio de Janeiro em 1948. E a criação do Conselho Consultivo de Mocidades Espíritas. Está vendo aí que não é só o trabalho direto de informação, também é o trabalho de organização institucional. O Conselho é que vai realmente prosseguir na tarefa de melhoria, de progresso das mocidades espíritas. E é Leopoldo Machado que cria a Festa Nacional do Livro Espírita. Festa Nacional do Livro Espírita. Realizou essa primeira Festa Nacional em 18 de abril, com o lançamento, a data marca do lançamento do Livro dos Espíritos. Já no Rio de Janeiro, está em torno de 1948. Aí vai surgir o maior movimento espírita em território brasileiro, o Pacto Áureo. Pacto Áureo, Pacto de Ouro. Percorre todo o Brasil, uma caravana de homens ilustres, que nós vamos ver um pouquinho daqui a pouco, percorre todo o Brasil, proclamando, exaltando o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos como sendo a volta do cristianismo redivivo no seu sentido mais puro. A doutrina espírita estava em todo o território nacional, mas sem uma ligação, sem um conselho, sem uma coordenação. É possível que cada um trabalhasse ao seu modo, como melhor sabia. Então, esse Pacto Áureo, essa caravana da fraternidade, que é o nome dessa união de pessoas altamente capazes, intelectuais importantíssimos, ela percorre o Brasil e leva esse sentido evangélico, doutrinário, para as instituições espíritas. Leopoldo Machado foi o membro mais atuante, liderando grande parte dos seus companheiros, principalmente nos 11 estados do Nordeste e do Norte. Essa caravana passou por aqui, por Montes Claros. O meu sogro, que morava em Itaiobeiras, dizia da passagem dela por lá. E o coroamento do Pacto Áureo foi a formação do Conselho Federativo Nacional, que é o órgão da Federação Espírita Brasileira que orienta, que coordena, que assume as posturas do trabalho nas regiões brasileiras, em todos os estados. Normalmente funciona no Rio de Janeiro ou em Brasília. Esse conselho é que chega às conclusões do que precisa ser tomado em cada momento, do que deve estudar, dos cursos que devem ser criados e a divulgação da doutrina, que no Brasil e no mundo em língua portuguesa. Então, o Pacto Áureo é uma obra grandiosa de homens e de espíritos. É o trabalho dos dois planos, o plano espiritual e o plano terreno. Quando houve, em 1949, a assinatura desse Pacto Áureo, então estavam consolidados os ideais de unificação contidos nesse documento, porque discutido, vivido diretamente em cada local, para que a doutrina espírita, realizada no Acre ou no Rio Grande do Sul, na Paraíba ou em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, seja a mesma doutrina, o mesmo tipo de estudo.
Ao regresso da caravana da fraternidade, chegou à conclusão do êxito absoluto. Adesão de todos os estados do Norte e Nordeste e, repetindo, a unificação do espiritismo em todo o território nacional. E os mesmos espíritos que inspiraram o Pacto Áureo inspiraram também as viagens, essa caravana de que tomaram parte o Leopoldo, Luiz Vasconcelos, Carlos Jordão da Silva, Francisco Spinelli, Ari Casado, Luiz Burgos Filho, tem muita gente. Então vamos ver depois os nomes completos. Aí Leopoldo estimula a realização de congressos nacionais de doutrina espírita. O Brasileiro de Escritores Espíritas, em 1939, as Mocidades Espíritas, que eu já disse, em 1948, o Conselho Brasileiro de Unificação, realizou em São Paulo, depois da Caravana da Fraternidade, de 1948, e o Congresso Pan-Americano, realizado no Rio de Janeiro, em 1949. De Leopoldo Machado são 27 livros. Os gêneros: poesia, teatro, conto, estudos doutrinários, biografias, entre as quais somente 6 de todos esses 27 não são espíritas. Então, é a intelectualidade espírita apresentada ao público brasileiro, ao público de língua portuguesa. Portugal, os países da África, onde se fala, são 7 locais diferentes do mundo que falam língua portuguesa. Os livros: Meus Últimos Versos, Saudades, Ideias de Iluminação, Prosa de Caliban, Consciência, Doutrina em Glória, Sensacional Polêmica, Pigmeus contra Gigantes, Guerra ao Farisaísmo, Natal dos Cristãos Novos, Graça sobre Graças, Caravana da Fraternidade e de Pregai, Teatro Espiritualista, Cruzada de Espiritismo. São muitos e muitos livros, terminando com Brasil, berço da humanidade. Leopoldo também é autor de canções destinadas à mocidade infantil e juvenil. E toda a vida tem a sua linha de chegada. Então, Leopoldo Machado volta à pátria espiritual em 22 de agosto de 1956, legando ao movimento espírita brasileiro tudo de dedicação, de fé, principalmente aos jovens. Naturalmente, decorrente de sua vida, do seu trabalho, da sua ação, da sua fé, da sua consciência de evolução, há nesse trabalho também muito reconhecimento. Sabe-se que ele que impulsionou as Semanas Espíritas, as tardes fraternas, os simpósios, os congressos, além de criar mocidade em todo o território brasileiro, não só infantil, mas também infanto-juvenil, também para jovens e adolescentes. Arauto da fé e do trabalho, espírito de liderança, ele foi sempre impulsionado às tarefas do bem e da verdade, vivendo mesmo a doutrina espírita em toda a sua pujança. Caracterizou-se pela fé viva, pelo idealismo cristão, viveu a doutrina com todo o seu amor e força, franco, leal, sincero, audaz. Uma figura de paz. Foi uma figura personalíssima da fé e da paz. O grande condutor do Pacto Áureo e da Caravana da Fraternidade. Leopoldo Machado, já estou terminando, é de importância fundamental para o espiritismo no Brasil e em muitos, principalmente nos países de língua portuguesa. Você, Leopoldo Machado, nosso mais fraterno abraço.